Olá pessoal, estamos aqui em mais um Planeja Cast em São Paulo. Hoje a gente está com a nossa brilhante amiga goiana, Bárbara Cruvinel, outro goiano, Eugênio Aleixo, o paranaense Nil Simon Wolkoff e eu lá de Tocantins, Arcedino Conceição. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre holding imobiliária. Eu vou começar logo puxando a sardinha aqui para o nosso especialista no assunto, Nil Simon. O que é a tal da holding imobiliária? Fala aí pra gente. Rapaz, vamos lá. Objetivo da holding imobiliária: aumentar o faturamento, porque normalmente o que acontece? Quando você tem um patrimônio grande, esse patrimônio vai estar destinado a alguma finalidade, tá certo? Vamos supor, vou trazer um exemplo assim bem básico para a gente deixar a coisa mais palpável. Alguém que tem lá 50 imóveis, 100 imóveis, 200 imóveis, todos alugados, ou parte deles alugados, né? Ou parte para vender. Né? Essa renda que vem de aluguéis, né? Se o cara tem isso só na pessoa física, o que ele paga de tributo? Ele paga 27,5% de imposto de renda. Né? Aí você trazer isso para dentro de uma holding imobiliária vai te permitir mais flexibilidade e otimizar o teu ganho. Qual que é o teu ganho? Carga tributária. Tu vai recolher 15% só de imposto de IR sobre esses aluguéis. Você está falando de quase de um aumento. Se você pegar a base de 15%, você está falando de 83% a menos de imposto. É muita economia, né? É muita economia. Eu estimei assim, dentro de um universo de recebimento de renda de 1 milhão mês, certo? Ou 1 milhão ano, né? Eu fiz esse cálculo. Ao longo de 10 anos dá mais de 3 milhões de economia. São outros imóveis que é possível comprar com esse valor, né? São outros imóveis. Mas você falou assim, qual que é o objetivo? O que vem a ser uma holding imobiliária? O objetivo da holding, já falou aqui num outro episódio, é trazer e possibilitar uma organização patrimonial melhor, uma organização estrutural familiar em termos patrimoniais mais otimizada. Você vai trazer esse patrimônio para dentro de uma empresa. Certo? Trazer isso para gerir até de forma melhor. Outra coisa que você tem vantajosa dentro da holding imobiliária, em questão tributária, na compra e venda de imóvel. Se você tem uma holding imobiliária, obviamente que a atividade final dessa empresa, a atividade operacional dela vai ser do meio imobiliário, certo? Então, todos os imóveis que você tiver dentro desse acervo, eles vão ser o quê? Vão ser ativo circulante, vão ser estoque. Certo? E nisso você tem uma redução tributária também bem considerável quando você vai fazer transações imobiliárias. O que você tem a dizer pra gente, Bárbara, sobre esse assunto? Dá a sua brilhante opinião. Gente, vou pedir desculpa pela minha voz primeiro, né? Mas, enfim, vamos lá. Vou tomar um vinho aqui na minha caneca. Não, café, perdão, café de uva. Pra gente tentar melhorar a voz. Mas sabe o que eu penso, Nil? Assim, em termos práticos, eu acho bom, assim, até uma utilidade pública. Convém a gente relembrar, ou até mesmo falar, que a holding imobiliária, apesar de ter esse nome pomposo, né? É uma opção que qualquer um de nós que tenhamos talvez uma vida mais tradicional, né? Acha que eu vou ganhar meu dinheirinho, o que eu vou fazer? Comprar um imóvel, é mais seguro, né? Nós temos muitos brasileiros com esse perfil de investir ou de guardar os seus recursos, a sua vida de trabalho dentro dos imóveis. Essa holding patrimonial é para você também, que tem esse perfil de investir em patrimônio. E aí, às vezes, Bárbara, mas eu sou uma pessoa que tenho ali 3 imóveis. É tudo que você tem? Você gostaria de começar a fazer uma holding? Eu posso? Pode e deve. Então, assim, dentre essas benesses fiscais que você estava nos dizendo, que é muito interessante, não deixa de ser, mas é também importante sempre a gente dizer aqui para o pessoal que nos ouve, que nos assiste, que a nossa função é trazer esse instituto de maneira mais próxima e facilitar. Então, assim, procura o Dr. Dino lá em Tocantins ou aqui em qualquer lugar, procura o Dr. Eugênio lá em Goiás, junto comigo, o Dr. Nil, ou qualquer lugar, mas entenda que esse planejamento, que a holding é para você também, que às vezes tem 1, 2 imóveis, é tudo que você tem. Então, vamos dar um jeito de faturar melhor, vamos dar um jeito de otimizar esse tudo que você tem. Você sabe, Bárbara, eu vou fazer mais um gancho antes de passar a palavra lá para o Eugênio.
você tocou num ponto muito sensível e bastante interessante, e que nós já discutimos também em outro episódio. Independente, eu sei o que você vai falar, mas independente de qual é o contexto, seja imobiliário, seja rural, seja societário, a hold é um instrumento democrático, é para todo mundo. Para todo mundo. Né? Mas olha só, olha que interessante. Você tocou no assunto de que os brasileiros têm essa tendência a enraizar investimentos em imóveis. Mas se deve a quê? Se deve à instabilidade do nosso país, né? A gente tem várias transições, obviamente que todos os países passam por crises, né? Às vezes, elas ao longo do tempo se tornaram um pouco mais distantes em termos temporais, mas muito mais avassaladoras quando ocorrem, né? Você acha que também é uma questão cultural, você não acha, não? Não é só uma questão cultural, porque assim... Não, também, não é só, mas acho que também, que vocês acham? Mas é também. É só o momento atual? Assim, eu não me lembro, eu posso estar falando uma grande besteira, mas fico muito à vontade de interagir isso com vocês. Eu não me lembro de ver, assim, numa margem nacional, assim, onde nós estivéssemos outros índices de maior investimento que não começando pelo imobiliário. Eu acho que tem, sim, um aspecto cultural muito forte. Tem. Da natureza sabe? do brasileiro. Não é só, veja bem que não mas é aqui só. esse aspecto cultural, ele está enraizado justamente na instabilidade que o nosso país tem. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem claro disso e ligado a essa instabilidade. Qual que é? Presente momento. Tá? A gente saiu de uma taxa de Selic de 2,65%, 2,35%. Em menos de ano, a gente está em 13,75%. Certo? Veja, esse perfil mudou também. Porque assim, hoje, quem tem dinheiro prefere deixar o dinheiro imobilizado dentro do banco, recebendo 13,75% ao ano, do que comprar um imóvel e ter menos de 0,5% às vezes em aluguéis. Que dá 6% ao ano. Exatamente. Então você está tendo tendo deficitário. Por mais que você pense, mas o imóvel vai valorizar, o imóvel sempre valoriza. Mas isso não se tornou mais uma regra. Então assim, o que a gente tem hoje? Quando você tem esse portfólio, o que é vantajoso hoje? Vamos pegar um exemplo. Escutei até alguém ligado à questão de um banco, um grande banco, falando isso. Que os clientes do segmento premium do banco, o que eles estão fazendo? Eles estão aportando dinheiro em aplicações financeiras, constituindo créditos imobiliários para fazer aquisições imobiliárias, e o rendimento daquilo está pagando o crédito imobiliário. E ele continua com o capital e está com o imóvel. E no momento em que se tornar mais estável a economia, seja por questões políticas agora, que se aproxima a eleição e daí todo mundo fica meio também estagnado, o mercado fica meio mais volátil. A gente pode fazer isso com os fundos, né? Certo? É o que está acontecendo com os fundos, né? Exatamente. Aí, uma pegada interessante. No momento em que a balança se reverte, a gente tem uma maior estabilidade da taxa de juros, certo? O que essas pessoas fazem? Elas retiram esse dinheiro das aplicações, quitam esses financiamentos. Mas, Nil, se a gente pensar no aspecto que a gente mais trabalha, que é a questão organizacional, planejamento patrimonial e sucessório, o que a hold imobiliária, por exemplo, em termos, você já falou um pouco de imposto de renda, com renda de aluguéis, enfim, mas se a gente pensar na Constituição, o que mais que a hold imobiliária pode trazer de economia para você fazer essa transferência do imobilizado, daqueles imóveis, da pessoa física para a pessoa jurídica, que vai ser a hold que vai administrar aqueles bens? Na verdade, a gente tem o seguinte, veja, eu particularmente entendo, tá? Salvo algumas situações que possam ser pensadas dentro desse contexto, que para você transferir um imóvel para dentro de uma hold imobiliária, você vai ter que pagar ITBI. Isso por conta da atividade lá dentro. Por conta da atividade operacional predominante, né? De compra e venda de imóveis. Isso, bem importante. Acho que não vou existem ferramentas, né? Pra gente fugir disso aí. Não vou entrar nessa minúcia técnica de que incide ou não incide, a atividade é preponderante ou não é preponderante. Quem quiser que te contrate. Exato. Não, lógico. Também. Manda uma perguntinha no seu Instagram, né? Faz uma perguntinha. Manda direct. Manda um direct lá. Isso aí. A gente vai ter prazer em responder, em interagir e explicar. Mas assim, em tese, você vai se utilizar também de valores pretéritos para fazer essa constituição, né? Valores históricos, dependendo da forma do arranjo que você for fazer. Isso vai te causar ganhos também em termos de ganho de capital, tributação por ganho de capital. Vou voltar a bater no imposto de renda, né?
Por que exemplo, é um grande vilão, né? De rapaz. quem tem patrimônio, né? Porque assim, todo mundo quer aumentar o seu patrimônio, mas automaticamente e vinculado a isso está o imposto de renda. Sabe que todo mundo quer aumentar o patrimônio, mas ao mesmo tempo tem ali o sócio oculto que não participa de nada, né? Ele não contribui para nada, ele fica esperando Olha você o Nil fazer. colocando o dedo na ferida. Adoro! Como é que é o nome desse sócio, Nil? Ele fica esperando só você fazer. Eia, esse cara tá enriquecendo, rapaz. Como é que é o nome dele? Como é que é o nome dele? Me dá o CPF. É esse mesmo. Então, só pra chegar lá no momento em que, ó, puxa, consegui comprar. Poxa, vou vender com lucro isso daqui. Não, parte do teu lucro é meu. Né? Só esperando. Veja lá, ó, você tem alíquota de 15% de ganho de capital e essa alíquota pode chegar até 22,5%, 27% até, dependendo do valor do patrimônio. Acima de 5 milhões, essa alíquota já sobe de 15 para 22,5%, acima de 10 já é outro patamar, entendeu? Então, assim, isso pesa. E é um valor que, às vezes, faz diferença até na recomposição desse negócio. Fala assim, olha, eu posso otimizar meu negócio se eu não tiver que contribuir isso. Você está falando de 15% em 10 milhões, eu estou falando de 1,5 milhão. Se a gente pensar no aspecto sucessório, você falou muito bem dessa questão do imposto de renda, Eugênio, no aspecto sucessório, o que a roda imobiliária, por exemplo, pode proporcionar de vantagem para quem busca essa ferramenta como um instrumento sucessório? Na verdade, sim, quando se faz uma partilha, né, em decorrência de uma sucessão, fica muito mais fácil você fazer a precificação daquele patrimônio que foi deixado, porque existem parâmetros, né, legais, e aí nós estamos falando de balanços, balancetes da empresa, a atividade dela nos últimos anos, e do instante do falecimento do dono do patrimônio. Então, o que o dono do patrimônio deixou no instante do seu óbito? Vai fazer toda a leitura daquele momento da empresa, entender os valores que ela tinha ali, que são mais fáceis, já existem, já estão traçados, são números, né, que a própria contabilidade da empresa faz e já leva aquilo para entender o valor que foi deixado. Então, é muito mais fácil do que você ter que avaliar um patrimônio sobre um valor hipotético, né, ter que averiguar o valor de mercado daqueles bens ali. Quando você integraliza isso dentro de uma empresa, fica muito mais fácil você fazer Em essa resumo, questão. você vai fazer a sucessão de cotas, e não Perfeito. mais de imóveis, né, Isso. Eugênio? E, Bárbara, o que você tem a nos dizer? Como é que a gente... Vamos voltar um pouquinho no tempo. Como que a gente operacionaliza essa hold imobiliária? Como que a gente viabiliza ela? Como que surge a hold imobiliária? Como é que a gente faz para colocar aqueles imóveis lá dentro? Fala aí pra gente um pouquinho. Você falou procedimento. Olha, assim, primeira coisa, a parte que eu acho mais difícil, sabe qual que é? Posso falar a verdade, assim? Claro. É convencer o cliente. A parte mais difícil é essa. Porque se você falar assim, eu mesmo tenho um caso lá agora, assim, que eu coloquei para o cliente, ele tem um perfil muito mais de um capital imobilizado, ou seja, tudo que ele tem tá num patrimônio em imóveis, e eu disse para ele, falei, olha, para o senhor está interessante muito mais essa holding imobiliária, por uma questão fiscal. Não tinha todos os requisitos que o Nil tinha para convencê-lo, assim, de imediato, não. Argumentos. Mas eu apresentei a ele, foi uma nossa primeira conversa. E aí ele falou assim, tá bom, mas nós vamos começar por onde? Eu acho que é mais ou menos essa pergunta que você me faz, né? Vamos começar por onde? Vamos levantar o que o senhor tem de patrimônio e vamos avaliar o que... mas quem é que vai avaliar? Você vai arrumar alguém para pôr preço nos meus trem? Quem que é esse povo? Né? Então, eu preciso dizer assim. Então, o mais difícil desse início é, primeiro, o trabalho que eu faço é primeiro de esclarecer, dizendo assim, olha, em que pese a gente vai abrir uma holding, nós vamos ter um CNPJ, o senhor não vai deixar de ser dono, ninguém vai pôr valor na coisa que é do senhor. Nós, claro, vamos objetivar um valor de mercado e vamos começar a mensurar isso, quanto que a gente vai integralizar, se a gente tem familiares para colocar junto, se a gente não tem, qual o percentual que nós vamos colocar. Mas antes da gente chegar nesses normativos ou nesses regramentos mais sofisticados, eu acho que, Arcedino, o mais difícil nesse momento de vamos decidir fazer uma holding é convencer ele de que nós vamos precisar que, em que pese a avaliação, em que pese todo o procedimento, ele ainda vai continuar sendo detentor e, mais ainda, deliberador sobre o seu patrimônio.
patrimônio. Essa, para mim, é a parte mais difícil. É o famoso poder de mando, né, Bárbara? Isso. A maioria das pessoas, principalmente os mais antigos, né, os mais experientes, eles têm essa falsa sensação de que ao fazer essa hold imobiliária, eles vão perder esse poder de mando. E é isso que é importante deixar claro que ele não perde, né, Eugênio? Porque se a gente falar de grandes corporações, eu não sei sua experiência, Eugênio, se a gente for falar assim de grandes corporações, a pessoa dificilmente ela vai vir te pedir para fazer uma hold imobiliária. Ela já vai ter superado esse momento negocial da vida dela, ela já está no outro patamar. Então, a pessoa que procura ou que te procura uma solução, seja por consciência, ou seja por um problema que ela enfrenta, e ela quer proteger o patrimônio dela, ou ela quer proteger a família dela de um credor, ou de um outro herdeiro, né, que é nessas hipóteses que alguém procura o planejamento na forma de imobiliária, ela vem com um comportamento e uma ideia muito pré-concebida, arraigada na questão cultural, na questão comportamental, mas também nessa dificuldade de disposição. Assim, na prática, nesse assunto, é o que eu enfrento nesse momento inicial de maior dificuldade e que a gente tenta aqui, com esse episódio, com todas as nossas construções profissionais que temos, desmistificar isso. Tornar isso mais acessível. Para isso a gente precisa de uma consultoria, para isso não é caro, né? Caro é inventário. Caro é pagar imposto de O seu sócio é muito, né, Nil? Não, você sabe que não é só isso, não é só a questão tributária, mas assim, o desgaste que o inventário traz, inclusive em termos de relações familiares, ele, na verdade, às vezes acaba rompendo relações familiares. Sim. Né? Porque às vezes assim, você tem um herdeiro que tem uma condição financeira melhor, tem condições de pagar e TCMD e tudo mais, e quer que o negócio ande, o outro já não tem, mas também não quer chegar num acordo para esse momento ele evidencia as diferenças, né? E na família, com afeto, a gente fica o tempo todo, é muito amor, é muito valor afetivo que tem, então a gente passa por cima das diferenças, a gente fica só fortalecendo aquilo que nos aproxima. Quando vem um processo de inventário, que além de tomar tempo, além de mexer com as esperanças, expectativas de alguém, as vaidades ou as memórias afetivas, enfim, mexe com o dinheiro de cada um. E você leva, às vezes, mais de uma década. Isso é disruptivo, né? O inventário judicial em si, ele é disruptivo. Até o inventário extrajudicial, gente, vamos falar a verdade. A matéria é inventário, você vai fazer inventário, toca nesse assunto quando morre alguém. O primeiro a tocar no assunto dentro da família pra você ver. Né? Vamos parar um pouquinho de olhar a vida dos nossos clientes, vamos passar o nosso. Então, imagine você que quantos desafios que essa pessoa tem que enfrentar na casa dela até chegar no seu escritório, doutor Nil, e falar, faz uma hold imobiliária para mim. Não, o primeiro deles é falar assim, mas você já vai querer mexer em inventário? A pessoa vivo? Não. Morrer agora. Ninguém quer fazer isso aí, né? Porque acha que vai matar ele, né? Eu já escutei muita gente assim, vocês já querem me matar? Não, na verdade, o que eu falo assim, vai planejar a sua sucessão, o seu patrimônio, e no final das contas, na hora que tiver tudo desenhado e realizado, parece que não fez nada, mas já fez tudo. Mas quem que vai sentir os efeitos disso aí? Quando o dono do patrimônio faltar. Porque aí lá ele vai ver que não vai ter que fazer inventário, né? Já vai ter feito tudo isso. E os benefícios quem vão colher são os herdeiros e o cônjuge sobrevivente. Às vezes é um grande desafio também. É empatia, né? Ausência de empatia. Eu vou deixar esse problema pro outro. Sabe o que eu uso pra não convencer? Eu acho que isso já tem que ser uma ideia. Argumentar. Eu falo pro meu cliente, olha, a gente não sabe o dia de amanhã. Eu tenho 37 anos, né? Hoje, no dia dessa gravação. E eu falo para os clientes, olha, eu não tenho um patrimônio considerável, mas eu já fiz a minha hold. A minha esposa tem a hold dela. Ela é mais nova que eu ainda. Então, por qual razão o senhor que tem 50, 60, 70 anos acha que não está no momento de fazer? Eu já fiz, porque eu não sei o dia de amanhã. Exato. Entendeu? E quando a gente pensa justamente na questão da operacionalização dessa hold, é justamente para evitar, para fugir dessa questão de fazer o inventário, de ter esse desgaste emocional que a Bárbara ponderou, de ter essa questão da discussão familiar, né, Nil? Tudo isso é a vantagem, acho que talvez mais preponderante quando a gente pensa numa pessoa que adquiriu durante uma vida inteira vários imóveis urbanos, por exemplo. O que exige um grande esforço. O que exige um grande esforço, evidentemente.
justamente a preservação desse esforço que a gente pensa quando vai fazer a holding imobiliária. É que você não vai, por exemplo, destinar 10 a 15% desse patrimônio para o Estado no inventário. Se você organizar tudo isso dentro de uma estrutura de uma holding, de um planejamento patrimonial e sucessório bem feito, bem adequado, estruturado, você vai evitar esse gasto desnecessário, né? E eu acho que... pode falar. Desculpa, mas eu acho que nem é só isso, porque existem imóveis e imóveis, né, com características diferentes entre si. Existem imóveis que têm um valor maior agregado, que tem um potencial econômico diferente do outro. E isso a gente está falando assim, na visão de hoje. Mas aquele imóvel que pertence também à família, pode ser que ele, no mesmo prazo, ele valha mais do que o outro imóvel. Perfeito. Então, quando a gente coloca todos esses bens imóveis dentro de uma empresa, a gente está evitando que herdeiros sejam prejudicados, porque se eu destino o bem físico ali, né, na pessoa física, estou doando o bem propriamente dito para um herdeiro, naquele momento aquele vai valer o mesmo valor que o outro herdeiro vai ganhar. Só que pode ser que um desses bens possa valer mais nos próximos 30 dias, 6 meses, 1 ano, 5, 10 anos. Então a gente evita prejudicar ao longo do tempo um herdeiro em detrimento do outro. Olha, o que você falou é bastante interessante, porque o que acontece? Via de regra, o Instituto da Colação, que a gente chama, colação, eu vou tentar esclarecer para todo mundo, funciona da seguinte forma. Por exemplo, meu pai, sou eu e minha irmã. Meu pai doou um imóvel para mim e não doou para minha irmã. Se esse imóvel não faz parte da legítima, ou seja, aquilo que faz parte da herança que ele teria que deixar para mim e para minha irmã, né? Ele está me beneficiando em detrimento da minha irmã, tá certo? Então, o que acontece? Vamos ver. Meu pai doou um imóvel hoje para mim. 2022, preço disso 1 milhão, tá certo? E ele vem a faltar daqui 10, 15 anos, né? Daqui 10, 15 anos vai pegar o patrimônio dele, eu vou ter que trazer esse patrimônio para dentro do inventário dizendo, olha, eu recebi isso aqui em 2022 ao valor de 1 milhão, que atualizado financeiramente é tanto. Porque há uma distorção disso tudo e justamente esse ponto que você colocou é muito importante, porque o que acontece? Há uma grande distorção nisso, porque a valorização patrimonial que esse imóvel sofreu, esse imóvel lá em 10 anos, 15 anos, ele pode estar valendo 5 milhões e o valor de 1 milhão, simplesmente atualizado monetariamente, que é o que é trazido em colação para dentro do inventário, vai estar valendo 2, 1,5. É aí que entra, talvez, eu acho que a questão das vantagens da holding, de você evitar essa problemática toda, né, que você acabou de citar. Você fazer uma distribuição equitativa, mas não de imóveis e sim de cotas, né? Quando você integraliza esses imóveis dentro da estrutura. Essa observação sua é muito importante. E, inclusive, né, se a gente começa um planejamento e não consegue concluir antes de um óbito, por exemplo. Às vezes Acontece, né? Muito. Você começa a fazer o planejamento e, enfim, não é que é uma coisa demorada, não é isso. É porque, às vezes, o planejamento é uma construção. Então, você faz uma parte. São várias etapas, né? Precisa de outra, então... E, às vezes, tem um óbito. A gente lida com o inesperado o tempo todo. E aí, é muito importante dizer que o que a gente vai inventariar, né, são as cotas. Não mais imóveis. E não mais os imóveis. Isso é muito importante deixar claro. Isso faz muita diferença. Por que faz diferença? Porque ao invés de você parar todo o seu negócio, por exemplo, não poder mais entrar, não poder sair, não poder morar, ficar a sua vida, né, parada, o patrimônio vai continuar dando o rendimento para você sobreviver normalmente. Essa ponderação sua, Bárbara, é extremamente importante, porque quando a pessoa falece e tiver tudo no seu CPF, automaticamente aquilo lá está congelado. Não, saber que você não pode nem acessar a conta corrente mais. Não pode fazer nada. E a estrutura jurídica dentro do CNPJ, dentro da holding, é o contrário. Quem morre é o CPF, como a gente sempre brinca. E o CNPJ continua ativo. Esse CNPJ ativo, se você fizer regras claras de sucessão, se porventura o provedor, aquele patriarca ou a matriarca que instituiu aquele patrimônio, vier a faltar, ele pode, por exemplo, já deixar automaticamente nomeado um sucessor que vai administrar. Então, ele pode, por exemplo, comprar e vender, dar os poderes. Ele pode vender um dos imóveis que pertence à holding para, por exemplo, custear alguma despesa que foi necessária lá durante o tratamento. Financiamentos que são financiamento de casa, de carro, sobre faculdade de filho, que fica totalmente comprometida porque a pessoa morreu com o CPF. E paralisa tudo. E tem uma questão bastante interessante, assim, que quando o dono do patrimônio falece, deixa herdeiros, e o patrimônio dele é composto por bens imóveis,
a tendência é que os herdeiros fiquem em condomínio entre si. Isso, na verdade, e futuramente, pode ser até que naquele momento já represente um problema familiar. Porque como existe um condomínio, tem que dissolver aquele condomínio. Se você tem a necessidade de um momento após o inventário, fazer a venda de um bem, você tem que ter a concordância de todos. Agora imagina se um dos herdeiros... judicializar para pedir autorização no magistrado. Aí judicializou... aí aquela questão, judicializou, aí já começa aquela intriga familiar, né? Quanto tempo vai levar? E o quanto vai gastar? Começa o mal-estar, o mau gosto, o bom prejuízo. E quando é cotas, não. As cotas você pode liquidar a cota de alguém da sociedade. Exato. Você não está liquidando o bem. O bem passa a pertencer à empresa a qual você tem vida própria. Dela. Então, a empresa não morre, a empresa continua, ela se sucede ao longo do tempo. Então, o herdeiro ele vai herdar cotas e as cotas podem ser liquidadas. E a empresa? A empresa, nada acontece com ela, ela continua desempenhando as suas atividades econômicas, gerando lucro e tudo mais. Olha que interessante, esse ponto de organização e gestão póstuma, ele é tão relevante, tão importante. Nossa, o Nil sempre tem umas pérolas, mas é organização e gestão póstuma. Não, mas olha parece serviço funerário, hein? Nem pós-glória, né? Que é isso? Olha que interessante. Vai lá. Eu tive um caso de uma empresa familiar, uma empresa pequena. O que aconteceu? O cidadão faleceu, um cliente meu, infelizmente, e eu fiquei bastante sentido com isso, porque assim, puxa, eu atendia ele, estava resolvendo algumas coisas patrimoniais, inclusive, não deu tempo da gente chegar a iniciar essa questão do planejamento e ele veio a falecer. Ele não tinha nenhum patrimônio dentro da empresa. A empresa tem uma atividade operacional de um ramo específico, né? E ele era Eireli, era uma empresa pequena. Só que ele tinha plano de saúde da família toda dentro da empresa. O plano de saúde mandou notificação que ia cancelar. Eu tive que correr para pedir um alvará judicial, inclusive com autorização para que a viúva pudesse gerir a empresa, assinar os contratos e dar continuidade naquilo. Por senão, um plano de saúde que ele tinha pela empresa, como ele era uma empresa individual, um plano de 20 anos ia se rescindir, porque o plano de saúde, eles têm essa prerrogativa, né? E eles pressionam, obviamente, porque daí, assim, era um plano antigo, o valor já não era atualizado. Eles querem, na verdade, encerrar. Eles querem encerrar o quanto antes, porque daí, se for fazer um plano novo, com bastante idade, vamos aqui torcer a faca, né? Entendeu? Nossa, deu um trabalhão para conseguir fazer a coisa acontecer, mas conseguir resolver tudo isso, todos esses embrólios. Mas olha, poderia ter evitado, né? Se você tivesse feito uma estruturação bem feita. Se tivesse feito uma estruturação e tivesse subsidiado um segundo gestor no caso de faltar o primeiro no quadro administrativo, não teria problema nenhum. Essa pessoa seria responsável, poderia assinar todos os documentos, dar continuidade aos contratos, tudo ok. Nem a atividade operacional da empresa eles estavam tendo problema, porque eles não conseguiam gerar conta, as contas correntes da empresa, que faziam todo... Da onde eles tiravam o sustento, inclusive da própria família, porque os filhos trabalhavam na empresa, né? Não conseguiam movimentar. Olha que problema grande. Eu costumo dizer que são várias etapas. E no ato da constituição de uma holding, por exemplo, no caso que a gente está falando hoje imobiliário, tem clientes que falam, não vou mexer nada com uma administração alternativa dos FIIs, enfim, porque vai dar confusão. Eu falei assim, vai dar confusão muito maior se você não fizer isso agora. O tal do deixar para depois, na verdade, é prorrogar o problema. E o problema que hoje é pequeno, amanhã ele é muito maior. Claro. Então, o problema a gente tem que resolver. Não pode superestimar, a gente tem que resolver ele em pouco tempo. Na verdade, eu acho que problema, eles sempre vão existir. O que a gente tem que procurar é antever, certo? E sempre estar um passo adiante para que, quando eles surgirem, já tenhamos a solução pronta. Em todas as hipóteses. Exatamente. Né? Lógico, a gente nunca vai esgotar todas as hipóteses, porque as coisas acontecem, às vezes, de forma, inclusive, inesperadas e surpresas que não estavam previstas assim, num script e tudo mais, né? Mas essa é a ideia central do planejamento patrimonial e do sucessório, né? É você antever situações que vão ocorrer mais cedo ou mais tarde. Então, por que... A maioria delas a gente acaba conseguindo
antever, né? Contornar e pensar em formas de evitá-las. O óbito é uma coisa certa para todos, né? Isso é uma cultura brasileira de não falar de falecimento, né? Verdade. Então, assim, o É uma óbito das vai poucas acontecer... certezas que nós temos, né? Sabe que eu tava falando isso na mesa de café da manhã hoje? A gente sabe de duas coisas, que vai morrer e que a Receita Federal vai pegar a gente, né? Então, assim, o óbito, ninguém fala, mas ele vai acontecer a qualquer hora, a gente não sabe o momento. A Receita já então, te pegou, por que Janinho? antever? Ainda não. Então, assim, a gente tem que antever esse tipo de Eu ia ser situação. maldosa ao ponto de falar assim, resta saber qual dos dois vai ser primeiro. Não, mas se você fizer um planejamento bem feito, a Receita não te pega. Eu já ia falar. Porque o planejamento, assim, ele é feito totalmente dentro das regras, das leis existentes. Sim. Então, ele não foge, ele não ultrapassa ela. Quebrar esse paradigma. Sim. Precisamos muito. Repita isso. O planejamento, a holding também é feita Tudo dentro da lei, da né? lei, É Eugênio. nada fora. Mandou muito bem, porque a gente é mal visto, né? Principalmente, esses dias eu tive até uma saia justa. Eu estava numa palestra, eu era uma advogada, sou advogada, né? E tinha mais 2 colegas, um promotor de justiça e um magistrado. Nós estávamos numa mesa de discussão como só que tinha uma plateia dentro da universidade. E assim, eu fiquei muito constrangida inicialmente porque... esse negócio de blindagem patrimonial, que muitos agora chamam de holding, isso aí é treta. Não cai não, que é treta. Isso é É conversa. má informação, né? Né? Sério? Então, assim, eu fiquei, assim, muito constrangida, porque, imagina, eu já Talvez não é o tinha mais tempo de desconhecimento, fala né? pra É o desconhecimento da esclarecer. pessoa. E aí eu pego e falo assim, aí ele falou assim, olha, eu falei, mas isso é legal, excelência, vamos começar, isso é legal. Ele falou assim, não, mas vocês fazem isso, no mínimo é pra não pagar imposto. Eu falei, não, pagar no imposto não tem jeito, nós vamos pagar menos, e que mal tem nisso? Aí você deveria ter falado para ele assim, existe uma grande diferença entre elisão fiscal e evasão fiscal. Porque a Evasão própria fiscal lei- é ilícita. Mas é muito Elisão importante fiscal, dizer que o que a gente faz, o nosso É totalmente trabalho, ele é lícito. legal, ele é É legitimado. previsto na Constituição, né? Eu sempre utilizo essa expressão quando as pessoas falam, então se eu tirar o imóvel do meu CPF e colocar no CNPJ, eu não vou pagar ITBI, isso não é ilegal não? Eu falei assim, não, olha só, Constituição, Carta Magna, a lei máxima do nosso país está aqui, artigo 156, parágrafo 2º, é isento desde que não seja objeto de compra e venda imobiliária, por exemplo. Então tá lá, tá previsto, a gente não tá fazendo nada ilegal, isso aqui é algo legal. O que o legislador quer? Que você organize seus bens, que vê, você transforme isso numa empresa que gere lucros. E da forma como, assim, diria até afrontosa, como colocaram, né, que você está narrando pra gente, parece até que, assim, alguém que compra um imóvel, compra 2, compra 3, compra 10, é obrigado a permanecer com aquilo pro resto da vida No numa CPF. mesma estrutura, no CPF. Ele não pode pensar em nada mais inteligente, ele não pode pensar em nada mais E veja bem. eficiente. O objetivo de todo mundo... É legítimo, né? É não? legítimo. O objetivo de todo mundo que constitui patrimônio, tem algum negócio, é o quê? É aumentar patrimônio, enriquecer, Otimizar, otimizar né? ganho, Diminuir o Gerar valor para a sociedade. Exatamente. Inclusive, até porque é o seguinte, essa melhora tributária permite ao cidadão que tem uma atividade empresária contratar mais gente, O país fomentar que eu o próprio quero, negócio. o país todo mundo progredindo financeiro e socialmente. Exato. E assim- Não tem como pensar dessa maneira. E assim, falando já, olhando pela visão de uma fazenda pública, a própria fazenda pública, é o ente tributante, o ente que cobra, ela sabe das possibilidades que a lei proporciona ao contribuinte de economizar. No planejamento sucessório não existe essa falácia de não pagar tributo. Isso é mentira, isso é conversa fiada. Mas com o planejamento tributário adequado, você paga menos, você tem economia tributária. É o que eu gostei e de faz falar 100% dentro da lei. Então o Importante. resultado ele é 100% legal. Então você vai organizar seu patrimônio, as suas despesas tributárias já visando a sua sucessão dentro do que a lei determina e possibilita. Excelente. É isso aí, pessoal. Isso aí foi mais um episódio do nosso Planeja Cash. Se você gostou do conteúdo, compartilhe aí com seus amigos, conhecidos, quem não é conhecido também. E fica Mente atento. pra todo mundo que aprendeu alguma coisa. E estamos aqui. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Bora, Nil! Bora, Nil!